nós ouvimos a expressão Deus é Pai. E a gente usa, muitas pessoas usam essa expressão e tudo mais, mas se a gente chegar para qualquer pessoa na rua e disser assim, ô meu pai, a pessoa vai virar e vai dizer que eu não te conheço? Para que nós possamos chamar Deus de Pai, nós precisamos ter a condição de filhos. E dentro da carta de Pedro, a primeira carta, muitas vezes isso Pedro vem chamando a atenção. E no versículo 17 dessa primeira carta, ele diz assim, e se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui com temor. O que significa isso? É engraçado o seguinte, que ele começa, e se chamais. Se é uma condicional. Essa condicional é, você só pode chamar de pai se efetivamente você for filho. Como é que eu sou filho? Crendo no Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da nossa vida. Ora, se chamamos como pai, é porque nós, na verdade, o temos como pai. Isso significa que nós temos temor, nós temos aquela reverência necessária para com ele. E nesse sentido, nós precisamos pensar que como pai, ele nos dá o que é necessário, aliás, ele dá a todas as pessoas o que é necessário para a vida, para a sobrevivência. É Ele quem cuida de todas as coisas. Se nós temos o alimento é porque Ele cuidou disso, se nós temos a água é porque Ele cuidou disso, para que nós tivéssemos isso disponível. Essa é a disposição geral de Deus, mas como Pai é um relacionamento mais íntimo. E não podemos esquecer que o texto também diz o seguinte, que Deus é Pai, mas Deus também é juiz. E é um justo juiz. É um juiz que proporciona, se o pai proporciona um relacionamento íntimo, o juiz, ele está observando as nossas obras e aquilo que nós fazemos. E a palavra de Deus diz que as nossas obras serão julgadas por esse justo juiz, que é pai também. Ora, não é pela condição de filho que o julgamento das nossas obras será assim, não, passando a mão na nossa cabeça, etc. Não. É por isso que a responsabilidade é maior nossa. Porque se nós chamamos e dizemos que Ele é nosso Pai, nós precisamos estar em plena obediência àquilo que Ele determina para nós. O que é que Ele determina para nós? Está aqui na palavra. Nós precisamos conhecer, daí a importância de ler, de estudar, de procurar saber o que é que Ele colocou a nós para isto. Na verdade, o julgamento de Deus é imparcial. Não é como muitas vezes a gente assiste filmes que o juiz, ao decidir, ele é parcial, ao decidir, ele toma certas decisões. Não, a imparcialidade de Deus faz parte da estrutura da própria forma de ser de Deus. Mas também o texto diz que nós devemos viver tendo em mente que nós somos peregrinos. Isso nós já vimos lá atrás, nós já estudamos lá atrás. Somos peregrinos. Esta ideia de estar de passagem somente, por quê? Porque nós vamos para a terra prometida. A terra prometida agora não é mais Canaã, a terra prometida agora é o céu. E nós estamos caminhando para lá. Neste caminhar para lá é que nós devemos ter temor. A nossa vida deve ser uma vida que agrade a este Pai. Esse temor reverencial, reconhecendo que Ele é o nosso Pai. Pai, porque a gente pode ter intimidade com Ele, conversar com Ele. Não precisamos ficar fazendo grandes discursos diante dEle, mas na intimidade conversando, contando-lhe as nossas
preocupações, as nossas dificuldades, mas comentando com Ele também a alegria de ver todas as coisas que Ele está fazendo a nosso favor. Ser peregrino significa que não devemos nos ater, não devemos nos amarrar às circunstâncias, não devemos estar presos a certas condições aqui. Por quê? Porque não vamos levar nada disto. Quando o Papai do Céu nos chamar, e Ele tem chamado muita gente ultimamente, nós temos, em função da pandemia, muitas pessoas sendo chamadas. Ele está chamando, mas a Bíblia também diz que daqui a pouquinho Ele vai voltar. Todo aquele que obedece a Cristo e obedece os seus mandamentos, com certeza vai viver esse tempo de peregrinação, olhando firmemente para o autor e consumador da fé e olhando para que a morada está lá nos aguardando e Papai do Céu vai nos receber lá em Cristo Jesus.